Oi, pessoal, tudo bem? Uma das coisas que eu acredito que torna a mente sã é você ter uma concepção exata do mundo, o que é o mundo, o que é o homem, o que é a vida. E, como eu sempre cito, G.K. Chesterton é o grande filósofo dos tempos modernos, é o apóstolo do bom senso. E ele ajuda muito a gente sair dessa caixa do cientificismo, do racionalismo, de doutrinas que apareceram no mundo tentando explicar o mundo, mas na verdade não oferecem respostas completas, né? E ele se tornou cristão e ele fala que o cristianismo é o único que explica o mundo como ele é. E ele, no começo do século, quando começou a estudar o ceticismo, o tal do pessimismo moderno, né? O darwinismo, ele percebeu assim que eram doutrinas que não traziam para ele um sossego na alma. E, e ele tinha questões, por exemplo, se o mundo é um absurdo, né, como fala que é o, a evolução, teoria da evolução, por que eu devo amar o mundo? Né? Se tudo é progresso, inevitável, por que lutar contra o mal? Então, basta esperar que o mal se torne bem, né? Então ele percebe que o cristianismo é o único que diz que o mundo é bom, porque a palavra revelada fala que tudo que Deus criou é bom. Então está resolvida a questão. O mundo está errado. Todo mundo percebe que o mundo está errado, né? As guerras, a fome. E a explicação é: o mundo caiu, né? A queda. E o mundo pode ser salvo. Sim, a gente luta para salvar o mundo. Então a ideia é de redenção. Então, ele começa o livro dele, Ortodoxia, falando sobre o conto de fadas, né? Que o conto de fadas ele explica o mundo. Que o conto de fadas você consegue se encantar com ele, você fica indignado com ele, com as coisas que acontecem, né? Basta pensar, né, nas histórias Branca de Neve, João e o Feijão. Acontecem coisas que você se encanta ao mesmo tempo com a beleza daquela criação poética e ao mesmo tempo você fica indignado. O mundo é assim. Ah, Chesterton ataca uma doutrina fundamental que é muito contestada no mundo acadêmico, inclusive. Ele fala que o pecado original é um fato observável, ou seja, é a doutrina mais questionada da igreja, mas é a que menos precisa de prova, porque você abre o jornal, você vê lá a maldade humana. Você observa a criança, já desde criança ela aprende a mentir, ela esconde a verdade, às vezes ela é egoísta e a criança, você observando, você vê que, puxa, tem alguma coisa ali já, uma sementinha ali. Às vezes a gente até acha graça, né? Ah, e, e se você tentar fundar qualquer utopia, você vai ver que essa utopia ela é falha, né? E que, por exemplo, socialismo, né? Vamos inventar o socialismo como a divisão de tudo que a gente possui, ninguém vai ter propriedade, né? E você vê que o socialismo matou milhares de pessoas, né? Então, criar um homem novo sempre produz mais injustiça ainda. Outra coisa que ele conclui, né, que o cristianismo ele não começou dizendo que o homem é perfeito, mas que o homem está em guerra consigo mesmo, né? Isso para ele mostra o realismo psicológico. Não é assim? Nós não estamos em guerra conosco mesmo todo dia. Isso é o realismo psicológico, isso não é o pessimismo religioso, né? As pessoas falam muitas vezes que essa ideia de pecado, tudo é ruim, o homem é mau. Não, o homem é bom.
Não, o homem é bom, com certeza, mas o homem também é mau. Então, ele fala dessa realidade psicológica, né? Ah, ele fala sobre a razão, né? Que, por exemplo, o louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão, né? Então ele mostra exemplos, por exemplo, de paranoia. Paranoia que sempre tem uma explicação para tudo, né? A pessoa esquizofrênica também, ela vê a realidade estando fora da realidade, conta uma história muito bem contada, mas é uma história mentirosa, né? Uma pessoa que não confia na outra e que conspira, ela sempre vai achando explicações para aquela sua desconfiança. Então, essa ideia de conspiração, ela vai conectando várias coisas, né? E nem sempre aquilo é verdade. Tudo se encaixa, nada convence essa pessoa, né? Bom, então a razão, quando ela se fecha sobre si mesma, ela vira um círculo perfeito e sufocante. Mas o cristianismo, ele não mata a razão, né? Só que ele impede que ela vire um ídolo, né? E a fé funciona como uma janela aberta e não como uma mordaça. Aí vem um dos casos que eu contei sobre boa lógica, má lógica, né? Que a racionalidade, ela vai seguir muitas vezes a ideia de que aquilo que não funciona tem que ser jogado fora, por exemplo. Só que isso não funciona com o filho, né? Com o ser humano. E que muitas vezes você é levado a um pensamento reducionista quando você olha as coisas somente pela via da razão. Então, a noção de medida, de proporcionalidade, né? Por exemplo, em casa, você tem 3 medidas de comida, só que você tem 3 filhos com peso diferente, idade diferente. Se você for usar a racionalidade pura e simples, você vai dar a mesma quantidade de comida para cada um, porque são 3, né? A quantidade divide por 3. Só que algo além da racionalidade, né? Vai mostrar que aquele que é mais pesadinho precisa de mais comida, aquele que é mais leve pode comer menos. Então, aquele que está doente precisa de mais. No naufrágio, a gente raciocina com mulheres e crianças, né? Mas não é todo mundo que tem vida, todo mundo não precisa ser salvo, só que existem outros elementos para além da razão, que deixam a razão em segundo plano, ou seja, a gente crê, a gente tem fé na moral, que vai orientar, por exemplo, esse salvamento num navio, né? Agora, ele apresenta Cristo como resposta ao paradoxo humano, né? O exemplo central é Cristo na cruz, algo que impressiona, né? Que Cristo, ele fala que foi abandonado, né? Por que me abandonaste? E que isso mostra que Deus não está distante do sofrimento, Deus entra no drama humano e o cristianismo é a única religião onde o próprio Deus reconhece o desamparo. Então, exemplo comparativo, filósofos que explicam o sofrimento, religiões morais o suportam, mas o cristianismo, ele assume o sofrimento, né? Ele diz que ali na cruz Deus parece por um instante ateu, e isso salva o homem da solidão metafísica. Então esse é um ponto assim que ele traz. Os limites como proteção da liberdade, exemplo concreto, né? Uma criança, ela está no topo do penhasco e o Chesterton, ele usa uma imagem simples. Por exemplo, 2 crianças estão brincando, se elas estão num campo sem nenhuma cerca, elas ficam assustadas, ficam recolhidas, não exploram aquele ambiente com medo, né? Mas se o campo tem uma cerca, as crianças correm, brincam, né? Inventam jogos, elas ficam mais seguras porque enxergam os limites. Então a moral cristã, ela não limita a alegria, né? Ela torna essa alegria possível. E os mandamentos para ele não são prisões, mas condições de segurança para a aventura humana. O outro ponto importante é que a alegria é um sinal de verdade, né? Seria um atestado
de que existe segurança nessa doutrina. Então, ele, por exemplo, é conhecido por rir alto, gostar de cerveja, contar piada, celebrar o comum, né? O pão, o vinho, a amizade, a família. E ele compara, por exemplo, né, se tem um santo triste, ele acha suspeito. Se tem um santo alegre, ele é mais confiável, né? Então, ele fala que a alegria é o segredo gigantesco do cristão. Exemplo prático, né? A ideologia moderna promete felicidade futura, exige sacrifício presente. Mas o cristianismo exige sacrifício, mas ele já oferece alegria no agora. Então, isso é bem característico do cristianismo, né? Não prometer coisas falsas, né? Ele é bem real. De fato, o sofrimento precede a alegria, a autonegação precede, muitas vezes, os frutos, né, de uma santidade, por exemplo. Tá? É isso, pessoal. Eu queria só passar para vocês esses pontos aqui que eu achei muito bacana da ideia de Chesterton na defesa da ortodoxia, que é do cristianismo, do jeito cristão de viver a vida nesse mundo, encontrando nessas revelações divinas toda a explicação e satisfação para uma vida, pelo que se indica aqui, feliz, tá bom? Um grande abraço, Ney, psicólogo, estudando aqui a mente desse grande escritor e filósofo, G.K. Chesterton. Um grande abraço.